Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje vamos dar continuidade às aulas de História. Vamos lá? Na aula passada, nós estudamos a decadência do Império Romano, o surgimento dos reinos germânicos e o início da chamada Idade Média Ocidental. Porém, temos que lembrar que fora da Europa viviam outros povos e civilizações, cada qual com a sua própria história. Embora tivessem no mesmo tempo cronológico dos europeus, viviam um outro tempo histórico. Entre esses povos estão os árabes. Hoje nós iremos trabalhar o módulo 3 da apostila de vocês. Página 149. Árabes, uma civilização, um profeta, uma nova religião. Vamos lá? Só para começar a aula, uma curiosidade: vocês sabiam que a história de Barretos teve contribuições importantíssimas da comunidade árabe? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a cultura deles. Observem aqui no slide, pessoal, temos um mapa, um mapa da Península Arábica, é onde habitavam os povos árabes. Por volta do século VII, esses grupos vão passar por transformações políticas e sociais. Transformações que vão levar a um expansionismo dessa cultura. Ou seja, eles vão buscar novos territórios, vão conquistar novos territórios. Assim, nós vamos ter um encontro entre diferentes culturas, ok? É importante para vocês entenderem, então, por mais que nós temos visto bastante história sobre a Europa, o mundo continuava com sua história acontecendo, As coisas continuavam acontecendo e de diferentes maneiras, porque as sociedades, civilizações se organizam de formas diferentes, tá bom? Vamos aprender também sobre o islamismo, uma religião que vai surgir ali, na Península Arábica, e atualmente é a religião que mais cresce no mundo. E vale reforçar, não é uma religião que se restringe apenas aos árabes, ok? Pessoal, percebam que aqui ao lado também temos outro mapa da Península Arábica, só que ela já tem um pouquinho mais de informações, ok? Essa região é uma região bastante desértica, uma região com vários desertos. As principais cidades vão surgir em pontos de oásis. São locais que vai ter uma fonte de água, em meio a regiões secas, ok? Nesses pontos, vão surgir algumas cidades que eram pontos de parada de caravana, onde os grupos de mercadores paravam, para abastecer de água, alimento, trocar alguns produtos, ok? Então aí, nesses principais pontos, vão surgir cidades importantes. Eu vou destacar duas para vocês: Meca e Yatreb, que posteriormente passou a ser chamada de Medina, certo? Essas cidades eram governadas por sheiks, que eram chefes das tribos, grupos familiares, ok? Um grupo bastante importante que nós temos que destacar na cidade de Meca são os Quraishitas, certo? Pessoal, qual que era o principal ponto forte do comércio desses grupos? Ouro, marfim, escravos da África, certo? Então aqui a gente vai ter uma forte relação com o norte da África. Nós teremos aqui também o comércio de tecidos, cereais, armas, azeite, principalmente na região da bacia do Mediterrâneo. Para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse contexto, antes da criação da religião, esses grupos eram politeístas. O que quer dizer politeísta? Que adora vários deuses. Eles tinham sim um deus principal que era Alá, mas adoravam outras, cerca de 300 divindades, ok? Um templo muito importante para eles era a Caaba, que fica em Meca. A Caaba abrigava os vários ídolos, várias imagens religiosas e a Pedra Negra. Dizem que possivelmente era um pedaço de meteorito, mas a cultura
árabe entendia que era um sinal enviado do céu, né? Algo divino, certo? A Caaba era protegida pelos grupos coraixitas, né? Eles que acabavam tendo um maior controle sobre a Caaba e sobre as peregrinações que iam todos os anos para lá. Era uma forma, inclusive, deles lucrarem bastante, ok? O islamismo, então, vai ser a religião que vai surgir, né, nessa Península Arábica, ok? Nessa foto, vocês podem observar, são várias pessoas ao redor da Caaba, ok? Esse templo, né, esse local sagrado para o islamismo. E dentro da Caaba ficavam esses vários ídolos, né, várias imagens das divindades, assim como também a Pedra Negra, ok? Mas as religiões geralmente têm um profeta, né? O Deus, nós percebemos que existiam vários deuses, né, até então, e vários profetas. Só que no caso eu coloquei aqui um profeta, né, que vai se destacar entre os povos árabes, inclusive pela questão da criação do islamismo. Mohammed ou Maomé vai ser o fundador do islamismo, certo? Ele nasceu em Meca no ano de 570 depois de Cristo. Um detalhe importante, pessoal, eu vou apontar para vocês aqui as datas a partir, né, do calendário que nós utilizamos, da contagem de tempo que nós utilizamos, que é uma contagem cristã. Mas os muçulmanos têm o seu calendário a partir da sua cultura, com suas datas mais importantes, ok? Então, em 570 depois de Cristo, do calendário cristão, nós temos aí o nascimento de Maomé. Maomé era um comerciante de caravanas, ou seja, ele era uma dessas pessoas que circulava bastante, né? Andava por várias regiões e entrou em contato com diferentes povos, dentre eles judeus e cristãos, que eram religiões monoteístas, que acreditam em apenas um Deus, certo? Na história de Maomé existe um evento bastante conhecido que é a Noite da Revelação, ou Noite do Destino. Nessa noite ele recebeu a visita do arcanjo Gabriel, no qual ele teve uma revelação, uma anunciação de que um único Deus a ser seguido deveria ser Alá, ok? Daí para frente, Maomé vai iniciar a sua pregação monoteísta. Ele passa a ser um profeta de um Deus único. Ele passa a ser o profeta de Alá. Aos poucos, Maomé vai conseguir alguns seguidores, certo? Para essa nova visão de religião. Porém, ele vai sofrer uma série de perseguições dos grupos coraixitas. Lembrando que várias pessoas iam até a cidade de Meca para visitar a Caaba, que era um local de vários deuses. E adorar um único Deus, né, entraria em conflito com essa ideia dos coraixitas, ok? O que poderia prejudicar as peregrinações, o que poderia prejudicar, de certa forma, o comércio e os lucros desse grupo, certo? Aí teremos um evento bastante importante para a tradição islâmica, que é a Hégira, ok? É muito importante. Tanto que no calendário cristão, o marco inicial é o nascimento de Cristo, né? Tudo que vem antes de Cristo, depois de Cristo. Para os muçulmanos é A.H, antes da Hégira e depois de Hégira, ok? Hégira, então, vai ser no ano 622 do calendário cristão, quando Maomé parte de Meca para a cidade de Iatrebe, né? Então, olhem no mapa aqui, onde estava Meca. Maomé vai partir para Iatrebe, ok? Nessa cidade ele passou a difundir os seus ensinamentos dessa religião monoteísta. Ele conseguiu vários seguidores e rapidamente se tornou um governador, né? Se tornou uma pessoa forte ali. Conseguiu muitos adeptos, muitos fiéis, certo?
Tanto que Yatreb passa a se chamar Medina, né, que significa cidade do profeta, certo? Em 630 ele reúne seus seguidores e entra, né, vai para Meca e destrói todos os deuses, né, todas as imagens de deuses que estavam presentes na Caaba, porque isso era tido como uma idolatria, como algo negativo aos olhos de um monoteísmo, certo? O único artefato que permaneceu foi a Pedra Negra, que passou a ser um símbolo de Alá, ok? Então a religião passou a ser difundida e se consolidou bastante na Península Arábica. E mais tarde essa religião seria responsável pela unificação de todos os povos árabes, certo? Em 632 nós teremos a morte de Maomé, mas aí a gente já tem uma religião consolidada e bastante difundida nessa região. E daí para frente, né, vai ter uma continuidade. Essa nova religião, então, o islamismo, o Islã, que significa submissão total à palavra de Deus em árabe, eles também são conhecidos como muçulmanos, ok? Eles vão ter um número de fiéis muito grande no mundo todo, certo? Observem no mapinha aqui ao lado. Obviamente, boa parte está no Oriente Médio e na Ásia, né? Ásia, África subsaariana, ok? Mas em todos os lugares nós conseguimos ter contato com os povos árabes, certo? A doutrina, né, dos povos árabes é bastante pautada nas ideias, né, do respeito, respeito às outras religiões monoteístas, da caridade, ok? Essa nova religião vai ser responsável, então, pela união de todas as tribos árabes, certo? Esse livro aqui ao lado é o Corão, ou Alcorão, né? Livro que traz a doutrina do islamismo, certo? Esses territórios árabes passaram a funcionar, né, passaram a se organizar como um reino, com administração centralizada e leis. Essas leis e administração centralizada passaram a ser responsabilidade dos califas, que eram os sucessores de Maomé. Então a gente vai ter aqui na política um forte vínculo com a religião, vínculo entre religião e política, certo? Nós vamos ter dois grupos distintos, né? Embora sigam o islamismo, vão ter algumas visões diferentes sobre a religião, que são os sunitas, que seguem a Suna, um livro de pregações e atos de Maomé, né? Assim como o Corão, que é o mais importante, que é o primeiro documento escrito em árabe, que traz ensinamentos religiosos, regras de conduta, né, cotidiana, sobre higiene, relações familiares, traz questões científicas também, tá? É considerado então a palavra de Alá, que veio através do arcanjo Gabriel e profetizado, passado adiante por Maomé. Então é um livro muito importante. Os sunitas então acreditam em ambos os livros, na Suna e no Alcorão. Já os xiitas apenas no Corão, ok? Os xiitas hoje estão principalmente no Irã e no Iraque, ok? Quais são os pilares do islamismo, as regras básicas do islamismo? Então, crer em um único Deus e aceitar que Maomé foi seu profeta, rezar 5 vezes por dia voltado em direção a Meca, dar esmola e ser generoso com os pobres, jejuar durante o dia no mês do Ramadã, ir a Meca ao menos uma vez na vida, se tiver condições para isso, ok? Aqui é muito comum, quando vocês forem a uma mesquita, vocês vão observar que lá não vai ter bancos, né? Lá vão ser tapetes ou esteiras no qual os muçulmanos fazem suas orações, ok? Os templos dos muçulmanos são as mesquitas, local que eles se reúnem para orar. Não há altares, imagens ou bancos. Os fiéis se ajoelham em tapetes ou esteiras. Aqui ao lado
temos uma mesquita, certo? E acima temos o interior de uma mesquita, percebam que não tem figuras humanas, são os chamados arabescos, ok? Figuras geométricas, abstratas, né, trançados, que inclusive são muito lindas. Um detalhe importante para vocês. Em Barretos temos uma mesquita, né? Como eu disse, a comunidade árabe é muito importante para a história de Barretos. E não é só uma mesquita, é a primeira mesquita do interior de São Paulo, né? Construída em 1960. Ela fica na Rua 6, né? Na esquina com a 21, ok? O islamismo proíbe a representação de Alá ou qualquer ser vivo. Vale reforçar que árabe e islâmico não são sinônimos, não são a mesma coisa. Árabe são pessoas que falam o idioma e praticam as tradições árabes. A religião islâmica surgiu em meio aos árabes, porém outros povos se converteram ao longo do tempo. Então muitos islâmicos não são árabes, e há também árabes que seguem outras religiões. Ok? Olha essa imagem, pessoal, desse slide. Como eu disse, existe uma proibição de adoração aos ídolos. Então, foi amplamente utilizado o arabesco, que são essas decorações, certo? Após a unificação política, no final do século VII, esses árabes vão buscar por terras férteis. Como eu disse, ali não era uma região de terras muito produtivas. Assim como buscaram novas terras, eles vão buscar expandir a fé, certo? Vão entrar em conflito com vários povos, outros vão aceitar facilmente o contato com essa cultura diferente, ok? É importante ressaltar então que eles formaram um vasto império, que vai ocupar territórios da Palestina, do Egito, da Líbia, da Síria, da Pérsia até a Índia. Dominou algumas partes, inclusive do Império Bizantino, né? Percebam que eles vão então partir, né, da cidade de Meca para vários outros pontos, chegando inclusive à Península Ibérica, né, que hoje corresponde ao território de Portugal e Espanha, ok? Eles só não vão avançar mais porque aqui eles vão passar por uma batalha com os francos que nós vimos anteriormente. Então eles vão parar por aqui a expansão deles, certo? Eles conquistaram então territórios do norte da África, converteram os berberes, né, esses grupos nômades que acabam levando essa religião para o reino ao sul do Saara. O reino de Mali era um reino na África muito importante e era um reino muçulmano, tá? E a Península Ibérica, como eu expliquei para vocês, eles conquistam esse território que era um reino dos visigodos, era um reino germânico, e só não expandem mais porque eles vão entrar em choque com os francos. Eles tentaram, então, né, conquistar esse reino, só que foram derrotados pelo avô de Carlos Magno, Carlos Martel, ok? Mesmo não conquistando territórios, todos os territórios da Europa, os árabes conseguiram cercar e isolar. Esse domínio do Mediterrâneo, então, dificultou o comércio dos europeus. Assim, os europeus voltaram-se ainda mais para a vida rural dos feudos, que é assunto da próxima aula. Bom, pessoal, na aula de hoje vocês conheceram a civilização árabe, o surgimento, a consolidação do islamismo, relacionamos a expansão árabe com o fechamento do acesso dos europeus ao mar Mediterrâneo. Vocês puderam conhecer um pouquinho mais sobre essa cultura, ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Aqui acima está o meu contato, caso tenham dúvidas, envie um e-mail, tá bom? Uma boa semana para vocês, bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula.